Olá, adolescentes! Como vocês estão? Hoje nós vamos dar início às lições do nosso plano de aula. O plano de aula ele é dividido por módulos. Cada módulo tem o seu tema e tem mais ou menos umas 4 a 5 lições. Hoje nós vamos estudar a nossa primeira lição do módulo 1. Os nossos planos de aulas, eles também são divididos por temas. Cada faixa etária tem os seus temas. E nós, adolescentes, a nossa turma, a nossa faixa etária, o nosso tema é Geração Mais. Então, quando vocês ouvirem por aí falando de Geração Mais, no projeto ou em outros projetos, estão se referindo a vocês. Nós somos o Geração Mais. O tema do nosso módulo é Sonhando com um Propósito. E a nossa lição de hoje tem como título: Qual o propósito de Deus para mim? Eu tenho um propósito. A nossa lição diz: qual o propósito de Deus para mim? Mas quem é Deus? Quem é Deus para você? Deus, ele é o nosso Criador, que nos ama de forma incondicional. E além de ser o nosso Criador, ele também pode ser o nosso Pai. Vocês sabem que a Bíblia é a palavra de Deus. E lá em João, capítulo 1 e versículo 12, diz o seguinte: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O versículo diz: Mas a todos quantos o receberam. Vocês já devem ter ouvido por aí que todo mundo é filho de Deus, não é? Eu mesmo já ouvi isso, inclusive quando eu era criança, eu também pensava assim, eu acreditava assim. Mas essa passagem nos deixa bem claro que nem todo mundo é filho de Deus. Todos somos criaturas de Deus, mas nem todo mundo é filho dele. Deus, ele mandou o seu filho para vir aqui na terra, morrer e ressuscitar. E a partir do momento que nós aceitamos Jesus no nosso coração, nós nos tornamos filhos de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus diz que antigamente não existia nada. Antes não existia nada. E no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele criou os céus, ele criou a terra, criou tudo que existe, inclusive o homem e a mulher. A palavra de Deus também diz que todos os dias no fim da tarde, Deus tinha um diálogo com Adão e Eva. Eles tinham uma intimidade, eles tinham um relacionamento. E é esse relacionamento também que Deus quer que nós tenhamos com Ele. Deus criou tudo lindo e perfeito e deu para o homem desfrutar, colocou o homem naquele paraíso, naquele lindo jardim. E então Deus disse para eles que eles poderiam comer de todos os frutos de lá do jardim, exceto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse que se eles comessem do fruto daquela árvore, eles morreriam. Mas Deus não estava falando da morte física, Deus estava falando da morte eterna. E então, num belo dia, a serpente falou para Eva, perguntou para Eva: foi assim que Deus disse para você, que se você comer desse fruto, você morrerá? Certamente você não morrerá. Se você comer desse fruto, você será igual a Deus. Então a mulher viu que aquele fruto era agradável aos olhos e ela resolveu comer. Ela comeu e ainda deu para o seu companheiro, Adão. Então foi a partir daí que houve uma separação entre Deus e o homem. Foi a partir daí que o pecado entrou na terra. E é por isso que todos nós somos pecadores, todos nós somos de natureza pecaminosa, porque nós somos descendentes de Adão e Eva. Foi a partir dessa desobediência de Adão e de Eva que o pecado entrou na terra. E como nós somos seus filhos, nós somos também de natureza pecaminosa. Nós já nascemos pecadores. Então, mesmo que eu não beba, que eu não fume, eu nunca matei ninguém, mesmo assim eu sou pecadora. Eu já nasci pecadora. Você também já nasceu pecador. Então, a partir dessa desobediência do pecado, houve essa separação entre Deus e o homem. E para haver uma reaproximação entre Deus e o homem, o que a gente poderia fazer? Nada. Nós não poderíamos fazer nada, mas Deus pode. Ele pode todas as coisas. E foi por isso que ele mandou o seu filho para morrer numa cruz, para perdoar os nossos pecados, para nos salvar e nos dar a vida eterna. Jesus Cristo veio para vencer o pecado. Ele foi crucificado, ele sofreu por nós para nos perdoar.
E é por isso que a palavra de Deus diz que aquele que crê e receber, acreditar nessas palavras, terá a vida eterna, se tornará filho de Deus. O versículo diz: a todos quanto receberam. O pronome definido todos está se referindo a qualquer pessoa. Qualquer um que receber a Jesus como seu Salvador, ele pode sim ter a vida eterna. Ele pode sim se tornar filho de Deus. Muitas vezes nós julgamos as pessoas pelos seus atos. Algumas pessoas até dizem assim: ah, depois de aprontar todas, agora vai dar uma de crente. Depois de fazer isso e aquilo, agora vai querer ser o certinho. A palavra de Deus diz que todos o quanto receberam, todos aqueles que se arrependerem, confessarem os seus pecados e deixar e seguir Jesus, eles podem sim ser filhos de Deus e ter a salvação, a vida eterna. Então o versículo diz: a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós confessamos e temos Jesus como nosso Salvador, como único e suficiente Salvador da nossa vida, nós recebemos um direito. Que direito é esse? Deu-lhes o poder é a mesma coisa de deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. A única condição de nós nos tornarmos filhos de Deus é aceitando Jesus no nosso coração, é recebendo Jesus no nosso coração, vivendo para honrar e glorificar o nome de Deus. Crer no Senhor Jesus não é só dizer, eu acredito que Jesus existe, eu acredito em Deus. Isso aí até o diabo crê. Mas nós precisamos mudar de vida. As nossas atitudes precisam agradar a Deus, devem agradar a Deus. A nossa vida deve ser para a sua honra e para a sua glória. E a partir do momento que nós o aceitamos no nosso coração, nós temos o direito, ele nos dá o direito de nos tornarmos seu filho. O versículo diz: deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, quem se torna não era, passa a ser. Então, segundo a Bíblia, não somos todos filhos de Deus, mas podemos nos tornar seus filhos. Você com certeza já ouviu que todos somos filhos de Deus, mas quando nós vamos ler a Bíblia e interpretar, nós podemos ver que essa afirmação não é verdadeira. Só é filho de Deus aquele que o reconhece como Pai, ou seja, aquele que crê que Jesus veio ao mundo, que ele morreu, que ele ressuscitou ao terceiro dia, que ele subiu aos céus e que ele está à direita do Pai e que ele vai voltar para buscar aqueles que viveram de acordo com a sua vontade. Agora eu pergunto para vocês, qual o propósito de Deus na sua vida? O propósito de Deus nas nossas vidas é que nós nos tornemos seus filhos. É preciso darmos tudo de nós, em todas as áreas de nossas vidas, inclusive o nosso coração. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você que ainda não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, você quer fazer isso? Você quer se tornar um filho de Deus? Para você se tornar um filho de Deus, você precisa reconhecer que você é pecador, confessar os seus pecados e se arrepender e deixar a prática do pecado. Pecado é tudo aquilo que nós falamos, fazemos ou pensamos que não agrada a Deus. Então, antes de você falar alguma coisa, antes de você fazer e até no seu pensar, pense, vai glorificar a Deus? Deus está se agradando disso? Aceite Jesus no seu coração e se torne um filho de Deus. Lembre-se que só porque você não fuma, não bebe, não anda por aí brigando, você não é um filho de Deus. Você deve aceitar Jesus no seu coração, mudar de vida e viver para honrar e glorificar ao nosso Pai. Aceite Jesus no seu coração e se torne um filho de Deus. Lembre-se que só porque você não bebe, não fuma, não vai para as festas, não briga, não xinga, você não é um filho de Deus. Você continua um pecador. Mas a partir do momento que você aceita Jesus e reconhece que você não deve mais ficar na prática do pecado, você se torna um filho de Deus. Então, se arrependa, confesse os seus pecados e entregue a sua vida a Jesus. É a melhor coisa que nós podemos fazer. Agora nós vamos para as nossas atividades. Vocês receberam um questionário, esse aqui. Não vai dar para focar, mas vai dar para vocês perceberem mais ou menos qual que é o questionário.
vocês irão respondê-lo com sempre, às vezes ou raramente. E depois das respostas, vocês irão refletir se vocês têm sempre buscado responder, fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, agir de acordo com a vontade de Deus, se só às vezes vocês fazem as coisas de acordo com a vontade de Deus, ou se raramente vocês fazem as coisas baseado na palavra de Deus, certo? E reflitam. Vocês também receberam um papelzinho assim. O que vocês irão fazer nele? Vocês irão escrever o versículo que nós estudamos hoje, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Vocês irão escrever o versículo e irão acrescentar mais alguma coisa. Vão explicar para essa pessoa que para nós nos tornarmos filhos de Deus, devemos aceitar no nosso coração e que nem todo mundo é filho de Deus. Se essa pessoa for alguém que mora perto de você e você puder entregar o cartãozinho para ela, entregue e explique o significado do versículo. Explique que nem todo mundo é filho de Deus e o que ela precisa fazer para se tornar um filho de Deus. Se você não puder entregar pessoalmente para essa pessoa, faça, mande a foto para essa pessoa e depois tire print e mande para mim, para eu saber que você concluiu a atividade. Certo? Um beijo e até mais!